Olá, tudo bem com você? A graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Que prazer estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus, aqui, neste canal de bênçãos no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Deus te abençoe, Deus te guarde, chama a tua família, chama os teus amigos, aquela pessoa especial que você tem falado de Jesus, do amor, do seu evangelho. Compartilhe este vídeo, faça sua inscrição aí no canal do YouTube da igreja. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Estamos dando continuidade, não é mesmo? Nesse estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes, eu quero orar com você. Vamos pedir a direção de Deus? Pai bondoso, Deus supremo, obrigado por tua bondade, amor, graça. Obrigado porque tu és um Deus que cuida de nós. Santo Pai, te pedimos nesta hora a iluminação do teu Espírito Santo, Pai, para a compreensão da tua palavra. Nós vamos ler ela e queremos te pedir, ó Pai, que tu abra a nossa mente, abra o nosso coração, Pai. Queremos entender o teu recado, este estudo bíblico, que ele seja abençoado por ti. Fala mesmo, ó Pai, no mais profundo do nosso coração. É a nossa oração a ti. Agradecidos, nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Dando continuidade, então, ao nosso estudo bíblico, semana passada nós estudamos o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós falamos sobre a primeira perseguição à igreja. Nós fomos avançando e Filipe prega em Samaria. Falamos sobre Simão o Mágico, Pedro e João em Samaria. Filipe e o eunuco, né? Aquele encontro evangelístico, onde nós falamos, né, sobre Filipe, o grande evangelista. Pois bem, dando continuidade aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero ler com você nesta hora o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 9. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, meu irmão. Minha irmã, chame a família, vamos estudar ela. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem tu és? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levando-no para Damasco, esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa passagem, meu irmão, minha irmã, é muito importante. Revela aqui a importância do chamado de Jesus, do chamado do nosso Senhor ao pecador. Mostra a você, a mim, revela a todos nós o poder do nosso Deus, o poder do nosso Senhor, o senhorio pleno de Jesus Cristo, quando ele quer chamar alguém
Não importa o nome da pessoa, quem ele é, de onde ele veio, de onde ele nasceu, qual o seu poder aquisitivo, qual o peso do nome essa pessoa possui, se tem bem, se não tem, se tem um status social grande, médio ou pequeno, enfim, nada importa. Nesse momento, o Senhor chama quem ele quer e da maneira como ele quer. Paulo aqui, na verdade Saulo, me perdoe, ele ainda chamava Saulo. Seu nome ainda não foi transformado, mudado, na verdade. Saulo, ele respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos, ou seja, o coração dele estava gasolinizado, cheio de combustível de morte, de terror. O terrorista. Ele queria pegar os discípulos, ele queria jogá-los na prisão, até mesmo tirar a vida deles, pura e simplesmente por pregarem o Evangelho de Cristo, por seguirem a Jesus Cristo. Daí então Paulo diz aqui o versículo 1 que ele dirigiu seu sumo sacerdote. Então no versículo 2 ele pede cartas para as sinagogas ali daquela cidade de Damasco, a fim de caso ele achasse no seu caminho, no seu trajeto, na sua missão de terror, de morte, de devastação, as pessoas que eram do caminho. Quero fazer um ponto aqui com você, como os cristãos eram chamados naquela época. Interessante, não? Os do caminho. Alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, para os levarem presos para onde? Jerusalém. O grande ponto de virada na conduta de Deus em relação a Israel, meu irmão e minha irmã, foi a conversão de Paulo. Primeiro ele se chamava Saulo. E aqui eu me adentro a este nome que Deus lhe deu, Paulo. Todo o seu programa de evangelização do mundo dependia desse homem incomum chamado pelo Senhor. Paulo era um homem incomum, entre poucos. Ele estudou no grande colégio da época os ensinos de Gamaliel. Devemos lembrar que no relato aqui de Atos dos Apóstolos, Paulo e Pedro representam dois ministérios diferentes, distintos, a fim de dividirmos de forma correta a palavra da verdade. Observe alguns contrastes que eu queria trazer para você nesta hora. Preste atenção. Sobre Pedro, só para fazer um paralelo para você entre Pedro e Paulo, ok? Pedro, um dos 12 apóstolos, centrado aonde? Em Jerusalém. Ministrou principalmente a Israel. Cristo chamou Pedro para o ministério quando ele estava na terra. Viu a glória de Cristo na terra. Jesus, quando ainda estava na terra, presencialmente, fisicamente com seus discípulos, ele chamou Pedro ao ministério santo. Falando um pouco de Paulo agora, Paulo, ele é chamado à parte dos 12 discípulos, à parte. Ele é centrado aonde? Antioquia. Ministrou aos gentios, ou seja, quem não era judeu. Ele ministrou aos gentios. Cristo chamou para o ministério quando ele estava no céu. Jesus não estava mais na terra. Jesus já estava assentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Jesus já havia subido aos céus. E ele chamou Saulo, chamou Paulo para esta grande missão. Viu a glória de Cristo no céu. Muitos cristãos, eles confundem esses dois ministérios. Qual? O ministério de Pedro e o ministério de Paulo. E transformam a igreja local em uma miscelânea de reino verdadeiro e de igreja verdadeira. Mesmo Pedro admitiu que Paulo era o porta-voz de Deus para a igreja local. 2 Pedro 3, ele relata isso.
Desobedece a palavra quem segue as práticas da congregação local, que está expostas aí em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7. E assim, ignora as instruções de Deus para a igreja transmitidas por intermédio do apóstolo Paulo. Até Pedro teve de receber uma instrução adicional para compreender totalmente o novo projeto de Deus revelado por Paulo. Isso é muito ilustrado e ensinado em Gálatas, capítulo 2. Pois bem, aqui nós acabamos de ler Atos 9, do capítulo 1, Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9, sobre Paulo e o Senhor. A conversão de Paulo. A conversão dele foi um dos atos mais importantes da história dos seres humanos. Talvez nenhum fato seja tão marcante na história da igreja depois de Pentecostes, como foi aqui a conversão de Paulo. Nenhum homem, nenhum ser humano exerceu tanta influência no cristianismo como este, chamado pelo Senhor. Lucas ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que a relata 3 vezes em Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, no 22 e no 26. Martin Henry observa que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. Paulo tinha um berço religioso e glorioso. Ele exaltava a tradição. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Filipenses, capítulo 3, versículo 5 diz isso. Nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, importante centro cultural do império. Uma pequena Atenas para a aprendizagem. Lá, Paulo se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Olha a bagagem do homem. Por direito do nascimento, Paulo ele era cidadão romano. Foi educado aos pés do mestre Gamaliel, como eu disse no início, lá em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa que alguém pudesse receber. Era adepto à ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Apesar de sua grande erudição, Paulo estava espiritualmente cego, longe de Deus. E não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava de fato sobre o Messias, o ungido de Deus, o separado de Deus para salvar a humanidade. Jesus Cristo. Ele dependia da própria justificação, não da justificação de Deus. É nem isso que ele pensava. Paulo foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão. E ele se tornou a maior expressão da igreja cristã após a sua conversão. Que divisor de águas, não? Nós vamos continuar caminhando, meu irmão, minha irmã, examinando a vida desse grande homem de Deus, levantado por Deus para anunciar, pregar, ensinar, orientar os seres humanos na luz do Evangelho de Cristo, na luz da sua santa palavra. Nós vamos examinar a vida desse homem nos próximos estudos bíblicos, onde eu quero aqui continuar fazendo esse convite para você, continuar lendo a palavra de Deus, estudando, minuciando, procurando. Atos capítulo 9. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Esse preâmbulo, essa introdução, esse breve resumo inicial que eu fiz aqui para você, é a introdução do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos sobre a conversão de Saulo.
Ele esteve 3 dias sem ver quando adentrou aquela cidade de Damasco, durante os quais ele nada comeu, nem bebeu. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi no versículo 5 de Atos 9. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te daí, levanta, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, mal poderiam compreender o que estava acontecendo. Mudos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou Saulo da terra, abriu os olhos, mas não podia ver nada. E o guiando pela mão, entraram com ele na cidade de Damasco. A conversão de Saulo, próxima semana, eu aguardo você aqui, para nós continuarmos estudando a Palavra de Deus, estudo bíblico na IPI de Engenharia Goulart. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus alcance toda a sua família. Beijo no teu coração. Até a próxima. Deus te abençoe.